Salve galera aqui do Mesa de Bar, tudo bem com vocês? A gente precisa falar sobre o São Paulo Futebol Clube. 89 anos, 3 títulos mundiais, 3 títulos de Libertadores, 6 campeonatos brasileiros, uma Copa Sul-Americana, 21 campeonatos paulistas e nenhum rebaixamento. 58 títulos oficiais. Você já sabe de que eu tô falando, né? São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo, ultimamente, né? Nesses últimos anos, vem se tornando um time, como os torcedores rivais dizem, um time pequeno. E um time com esses números que eu acabei de falar pra você, com a camisa de entortar varal, como essa daqui, não pode ser considerado um time pequeno. O São Paulo vem de mais uma eliminação agora contra o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Fora que nesse ano já teve eliminação na pré-Libertadores, se tornando o segundo paulista a ser eliminado na pré-Libertadores, né? E isso é muito ruim pro São Paulo. Um time com tanta história, com tanta camisa, não pode ficar 7 anos sem ganhar um título. Não pode ter essas piadinhas no Facebook falando que não tem mais graças ao São Paulo. Os dirigentes do São Paulo, os jogadores do São Paulo e a torcida do São Paulo não pode aceitar isso, não pode se contentar com isso. Então a gente vai vir aqui, a gente vai conversar de como fazer o São Paulo retomar o topo, voltar aos seus tempos mais gloriosos. E vamos lá. Então vamos por tópico. Tenho 3 tópicozinhos aqui para abordar e vamos começar que o primeiro é um trabalho de longo prazo. Eu acho que o São Paulo tem que entender que esse é o fundo do poço pro São Paulo. Se fosse qualquer outro clube, esse não seria o fundo do poço, ainda tem mais a descer. Mas pro São Paulo, o São Paulo tem que aceitar que não pode descer mais que isso. O São Paulo não pode, por exemplo, ser rebaixado. Esse tem que ser o ponto final do São Paulo, o ponto mais baixo. Tem que começar uma escalada para conseguir voltar aos seus tempos mais gloriosos. E como fazer isso? Eu acho que, considerando que esse é o fundo do poço, considerando essas brincadeirinhas do Facebook que não tem mais graças ao São Paulo, então deixa o São Paulo perder. Coloca lá um treinador. Eu não acho que é o Cuca, esse cara, mas um treinador jovem, com ideias novas. Coloca ele lá no comando do São Paulo e fala, vai lá, agora é com você. E deixa ele trabalhar, independente de derrotas, de eliminações, deixa ele trabalhar. E deixa ele a longo prazo fazer um trabalho bom e conseguir fazer o São Paulo retornar com aquele DNA vitorioso que o São Paulo teve. E tem, mas está escondido um pouco, né? E aqui eu tenho alguns nomes sugeridos aqui que alguns deles não vai rolar, mas alguns exemplos de treinadores que podiam fazer essa função. Fernando Diniz, Thiago Nunes, Jorge Sampaoli e o principal deles, que eu acho que seria muito bom se fosse ele, mas ele já deu algumas declarações falando que não trabalha com o Leco, que é o Rogério Ceni. Mas se você pegar tanto o Rogério Ceni quanto até o Sampaoli, que está trabalhando no Santos, que é um time gigante também, mas Fernando Diniz e o Thiago Nunes, eles estão em clubes que não tem a camisa do São Paulo e, pior que isso, não tem o elenco que o São Paulo tem e não tem o dinheiro para investir que o São Paulo tem. O Santos é gigante também, mas o Santos está numa época difícil, assim, sabe? Já deveu salários uns meses atrás, não consegue mais contratar jogadores como o São Paulo consegue. O São Paulo deu 40 milhões no Pablo. Então o São Paulo tem dinheiro para comprar jogadores, para investir e tem uma categoria de base que está sempre revelando grandes atletas. No time principal agora a gente já pode ter o exemplo do Antony, do Elinho, do Igor Gomes, do Toró. Então o São Paulo tem uma grande categoria de base e tem dinheiro para comprar também. Então esses treinadores que estão fazendo sucesso em times como Fortaleza, que acabou de subir da 2ª divisão, como o Fluminense, que está em crise financeira, como o Santos, que também não tá tão bem de dinheiro assim. O Atlético Paranaense, desses aí, talvez o que seja melhor financeiramente, né? Mas não dá pra comparar com o São Paulo. Se esses treinadores estão fazendo isso nesses times, imagina o que eles não fariam no São Paulo, com o elenco que tem, recheado de estrelas como Pato e Hernanes, com a garotada que tem muito potencial, com uma estrutura invejável. Então, eu acho que tem que dar na mão desses caras e confiar no trabalho deles. E deixar eles trabalhar. Só fala assim, não deixa o São Paulo cair. E faz o seu trabalho aí. E faz a gente voltar a ganhar. E com o tempo, é isso que eles vão fazer.
O Rogério Ceni, ainda mais por ser ídolo, ia ser muito bom, né? Mas ele acabou saindo escorraçado do São Paulo da última vez. E, pelo visto, ele tem alguma treta ali com os dirigentes do São Paulo. Ele disse que não volta enquanto o Leque estiver lá, infelizmente, mas poderia ser um cara para esse trabalho. E agora a gente vai pro segundo tópico. O segundo tópico é a torcida do São Paulo. O Jorge Nicola, faz alguns meses, ele fez um levantamento. Esse levantamento diz que o São Paulo só tem 28 mil sócios torcedores. Só é um modo de falar. Mas para um clube como o São Paulo já teve o maior sócio torcedor do Brasil. Acho que tinha 150 mil torcedores na época, era o maior. Mas hoje tem 28 mil só ativos. Então, cerca de mais de 100 mil torcedores são inadimplentes. Que eles têm a carteirinha, mas eles não pagam mais. Até porque a única vantagem que eles têm é comprar o ingresso antes. Porque também tem uma vantagem de um desconto de 10 ou 20%, né, na compra de ingresso, mas o São Paulo faz a meia entrada. Então, com uma carteirinha de estudantes, eles pagam 50% de desconto. Então não vale a pena pagar o seu torcedor para pagar 10 ou 20, se eles podem pagar 50% de desconto, entendeu? Então o São Paulo precisa de medidas para atrair mais público, para fazer com que esses 100 mil sócios torcedores voltem a pagar, para que valha a pena ter a carteirinha de sócio torcedor do São Paulo. Para ir novamente lotar o Morumbi. Para o São Paulo conseguir voltar a ter força como mandante, coisa que não acontece nos últimos anos. E aí a gente chega no terceiro tópico, que é exatamente sobre isso, sobre o Morumbi. Tido historicamente como um trunfo para o São Paulo, como um desequilibrante, o Morumbi tem sido palco de algumas eliminações recentes do São Paulo frustrantes. O São Paulo possui apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos no Morumbi. O São Paulo é o pior mandante da Série A. Tem o pior aproveitamento em casa de todas as equipes da Série A. Até que as equipes que estão brigando em rebaixamento. O São Paulo está em quarto no Campeonato Brasileiro, mas tem equipes que estão... Todas as equipes que estão na zona de rebaixamento e lá embaixo têm aproveitamento em casa melhor que o São Paulo no ano. Isso não é normal, gente. O São Paulo nunca tinha perdido para um clube argentino no Morumbi. Perdeu. O São Paulo tinha um tabu de 16 anos contra o Palmeiras, que o Palmeiras não vencia no Morumbi há 16 anos. Perdeu para o Palmeiras. O São Paulo, nos últimos anos, teve muitas eliminações para times que não têm tanta camisa quanto o São Paulo no Morumbi. Exemplos: Colón, Defensa e Justiça, Talheres, Juventude e Ponte Preta. E outros. Isso tem que ligar um alerta vermelho pro São Paulo. O que há de errado com o Morumbi? Eu vou explicar para vocês. Isso vem de uma matéria do GE, do Globo Esporte. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ler completa, é bem detalhado, é bem legal. Mas assim, depois de 2014, as novas arenas foram inauguradas, do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, do Maracanã e muitas outras, que criam um ambiente diferente. Essas novas arenas, você gostando ou não, elas criam um novo padrão que, com a torcida mais próxima do gramado, com a acústica potencializada pela arquitetura e a alta taxa de ocupação por causa das capacidades menores, isso cria um ambiente de um caldeirão que o Morumbi não tem mais a capacidade de criar. O Morumbi, por ser um estádio gigante, cabe cerca de 65 mil torcedores lá dentro. Se você coloca 30 mil, não dá metade, não dá 50% da ocupação. Se você colocar 30 mil no Allianz Parque ou na Arena Corinthians, já dá coisa de mais de 50% da ocupação, porque a taxa deles vai entre... a capacidade vai entre 40 e 50 mil torcedores ali. Então 30 mil é mais da metade. Do São Paulo é menos. E aí ainda é umas vozes distantes que criam um ambiente frio no Morumbi. Aí você é um jogador, por exemplo, eu sou um jogador. Eu tô acostumado a jogar sempre nessas arenas. Eu joguei numa semana. Eu joguei no domingo contra o Grêmio. Na quarta, contra o Palmeiras. No domingo, contra o Corinthians. Todos esses como visitante. Vou falar que ele tem essa sequência de visitante. E aí, na outra quarta-feira, eu vou jogar contra o São Paulo no Morumbi. Eu acabei de estar em arenas com a torcida próxima, com tudo isso, com essa estrutura, essa arquitetura que favorecia a acústica. E aí, vamos dizer que todos esses estádios têm com o mesmo público, com 30 mil torcedores. E aí eu escutava as vozes da torcida do Corinthians, da torcida do Palmeiras, da torcida do Grêmio, assim, no pé da minha orelha. E aí eu vou jogar no Morumbi, com a torcida longe, distante, bem distante de mim.
já cria um ambiente diferente. E aí você vai estar lá, um estádio um pouco mais frio, com a torcida um pouco mais longe, isso vai me deixar mais calmo, vai me deixar mais tranquilo para jogar como visitante. E a chance de eu, visitante, conseguir um resultado bom contra o São Paulo dentro do Morumbi é bem maior. Então, o São Paulo tem que parar, tem que mudar alguma coisa no Morumbi para voltar a ser uma fortaleza, para voltar a ser difícil ir no Morumbi e roubar ponto do São Paulo. Hoje em dia é comum, o Bahia foi lá 2 vezes, empatou uma e ganhou a outra. Isso não é normal. Então, a gente precisa mudar o Morumbi. Só que como assim? Como mudar o Morumbi? Porque agora temos um ponto. Alguém, eu não sei como isso aconteceu, mas o Morumbi foi tombado como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. O Morumbi não pode mais sofrer reformas drásticas. Por exemplo, se o São Paulo quisesse demolir o Morumbi e construir um estádio do zero, uma arena nova, não pode fazer isso. Porque é um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Não pode ser demolido, não pode sofrer graves mudanças estruturais. Só que, pau no cu das arenas modernas, eu não quero uma grande reforma estrutural. O Morumbi é lindo do jeito que ele é. Assim, eu acho que cobertura não precisa, mas eu acho que a torcida precisa ficar mais próxima do gramado. Eu acho que uma reforma no anel inferior no Morumbi, aproximando ela do gramado, cobrindo os poços, né, e aproximando aquela torcida, deixando ela mais perto do gramado, já vai fazer uma diferença tremenda. Que aí, se você conseguir colocar 66 mil vozes dentro do Morumbi, as vozes vão ser ouvidas com muito mais clareza e bem mais próximas dos jogadores, criando um ambiente de pressão novamente para esses atletas. E aí, com essas medidas de sócio-torcedor, para atrair mais público para dentro do Morumbi, então fazer com que o Morumbi esteja sempre cheio e com essa proximidade do gramado, criando esse ambiente de rodeirão, talvez o Morumbi volte a ser uma fortaleza de São Paulo, talvez o São Paulo volte a ser um grande mandante. E aí, mais com as medidas de longo prazo que eu falei, de um time agradável de se ver jogar, e um time que com o tempo volta a ter esse DNA vitorioso, talvez o São Paulo consiga voltar aos seus tempos de mais glória. E é isso, galera. Manda pro seu amigo São Paulo e fala, o seu time tem solução ainda, ó. Essa pra entrar um cara lá que esteja afim de fazer isso. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui se você acha que isso ia dar certo, se acha que dá pra salvar o São Paulo. E é isso, galera. Valeu. Beijo.